ouvinte do canal, boa tarde. Hoje o assunto aqui é diferente. A gente está lançando um livro da autoria de Onabro Sevla. Onabro Sevla é um personagem enigmático. Ele fala sobre o Urbano. Urbano, na história contada por Onabro Sevla, em O Diário de Carpinteiro, o diário de um carpinteiro. O Urbano ele foi muito prejudicado na sua infância. O Urbano ele nasceu no povoado de Barrocão, município de Barreiras, Bahia. Logo após o seu nascimento, eclodiu no mundo a Segunda Guerra Mundial. Os pais sofreram muito. O que plantava não colhia, porque não chovia, porque até já estava cansado, porque não vendia também. Se colhesse, não vendia. O mundo parou em torno desse assunto. Segunda Guerra Mundial. O pai de Urbano saiu de Barreiras, Barrocão, em 1942, por aí assim, 43, ou foi 44, essa data não tem ela. Ninguém da família lembra quando foi que Tito Francisco Alves saiu de Barrocão. O certo é que ele saiu. E passou aproximadamente 6 anos afastado da família. Maria Teresa, a pessoa que me pôs no mundo, foi que assumiu com toda a responsabilidade a criação de 11 filhos. Imagine, senhores, o que é uma mãe se achar na responsabilidade de criar 11 filhos, do mais velho até o mais novo, que é o Evângelo, que morreu logo depois, aos 5 anos. Não tinha merenda escolar, tampouco escola. Não tinha esse auxílio do governo, não tinha nada que pudesse. Ela teria que trabalhar. Ela trabalhou de lavadeira, ela trabalhou na roça colhendo feijão, colhendo algodão. Ela plantava, a família tinha um sítio do Covi. Atenção, Barrocão, estou falando sobre vocês, meus parentes de Barrocão, município de Barreiras. Aí Maria Teresa fazia todos esses trabalhos. Ela tinha outra atividade também. Ela pegava o algodão, comprava o algodão, fazia a linha do algodão, os novelos. Ela tinha a máquina aquela maquininha não é a de tecelagem, é que fabrica a linha, a fiandeira. Ela tinha a máquina, não era máquina, era uma coisa de madeira, um artesanato. Uma fiandeira para fazer os fios para vender. Ela tingia em tinta, em anil. O anil era pegado mesmo no mato lá, porque o anil ele é muito versátil. Você pode pegar a fruta do anil, ferver, ele libera tinta azul, tanto quanto a tinta que é comprada no mercado. E Maria Teresa fazer tudo isso para conseguir. O Urbano comia sopinha de piqui roxinho, pé de piqui que chama piqui roxinho. Ou às vezes, quando não era tempo de piqui, fervia o alho, dava uma fritada no alho, cebola e sal. Fazia aquela sopinha com farinha de mandioca, depois que fervia, né? Acrescentava farinha de mandioca e dava aquela sopa. E por sinal muito gostosa, muito nutriente. Esse foi o alimento de Urbano Francisco Alves. Então, aí, com a vinda de Tito Francisco Alves para Goiás, Maria Teresa teve que vir embora também. Já o Urbano, aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, ele acompanhou a sua mãe, até porque não tem como a criança não acompanhar. E esse livro conta a história dessa viagem, que foi... Aí tem uma controvérsia. Maria Teresa dizia que foi 39 dias. Foi muito repetida. A minha irmã mais velha, que mora em Porangatu, ela diz que foi apenas 30 dias. Foi de 30 de maio a 30 de julho. Não, a 30 de junho. 30 de maio a 30 de junho. 30 dias. Não se tinha dinheiro e não se tinha também, assim, qualquer objeto para trocar. Aí a mantença na viagem, ela foi realizada com trocas de serviços. Os irmãos mais velhos, Plínio já estava em Goiás, que veio procurar Tito, veio localizar. Aí o mais velho ficou sendo Albertino Francisco Alves. Albertino Francisco Alves foi a pessoa que interessou em fazer
fazer o papel de guia, mas ele pegava serviço, roçar de pasto, fazer cerca, consertar cancela, esticar arame, tirar goteira de casa, bem, não tinha mais em Goiás, sempre chove no mês de agosto, julho, agosto, chove. Aí não faltava serviço, e em troca a gente recebia ovos, carne de sol, frango, peixe e outras farinhas de mandioca, polvilho, requeijão, leite de vaca. Em troca a gente vê que seria alimento, arroz, feijão, e ele dava para uma semana que ganhava e parava de novo para fazer a troca do serviço. Aí a gente ficou feliz porque quando entrou no estado de Goiás, a atenção que os goianos deram foi uma atenção, sinceramente, a exemplo de Cavalcante, a exemplo de Arraias, a exemplo de Campos Belo, Taipa, tudo isso foram locais que a gente passou. São José do Tocantins, hoje Niquelândia, as pessoas atendiam a gente, ajudavam. Não, o senhor não vai embora daqui sem levar as coisas para comer, não. Vai fazer aquele serviço, o pessoal ficava feliz. E assim nós chegamos, dizendo Dona Maria Joaquina Alves, que foi dia 30 de junho de 1949, Urbano então com 6 anos de idade. Aí veio o primeiro contato com meu pai, Tito Francisco Alves. Foi muito bom, a gente via que era mudança. A gente estava passando por uma mudança e essa mudança era benéfica. A mandioca que se plantava, o chão rachava quando ela ia nascer. O arroz, o milho, o feijão, você plantava umas covinhas de feijão, aí quando viu o chão rachando, já sabe. O tempo nublava no mês de julho, no mês de agosto, no mês de maio, no mês de junho, sempre chovia muito, a região de Niquelândia, boa para chover. Aqui foi deixando a família mais tranquila e a amizade que Tito já tinha no município de Niquelândia era uma amizade muito grande, tinha grandes amigos e tudo isso alicerçou a família. Essa história é contada em O Diário de Carpinteiro. O Urbano Francisco Alves veio para a cidade grande com apenas 70 dias de aula, que foram, essa história é contada aqui por Onabro Sevra, foram 30 dias por Enemésio, aulas dadas por Enemésio, que era garimpeiro, e mais 40 dias de aulas dadas por João Vasconcelos Sorliões, que teria também corrido da Segunda Guerra Mundial, que ele era comerciante de tecido em Salvador, e veio para Goiás, para a região de Goiás, para aventurar no garimpo. E perto da fazenda Buriti Alto, que Tito logo comprou, uma fazendinha de 10 alqueires, surgiu um garimpo, Monchão Rico. Foi nesse domingo, nesse bendito garimpo, que surgiu esses dois professores, que deram 70 dias de aulas para o Urbano. Mas o Urbano não parou, aprendeu a profissão de marceneiro, exerceu a profissão de marceneiro algumas vezes, mas a profissão melhor dele foi a de carpinteiro, com a qual ele se manteve aqui na cidade de Goiânia. Foi com essa profissão que ele se manteve em Goiânia. Essa história está contada. Aí o Urbano Francisco Alves progrediu na vida e começou a estudar com muito afinco, muita honestidade, muita garra, acreditou no futuro, com muita humildade e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conseguiu vencer. É dele o pensamento: a fé traz ao justo o milagre da vitória. A fé traz ao justo o milagre da vitória. E assim, essa é a história de Urbano Francisco Alves, contada por Onabro Sevra. Sem querer enganar o meu ouvinte, o meu visualizador amigo, Onabro Sevra é Urbano lido da direita para a esquerda, porque ficou muito difícil a gente falar sobre a gente mesmo. Eu fiz isso. Eu usei o termo aqui, escrevente, que é o Onabro Sevra, é o escrevente. Um estilo de redação que eu adotei, que escreve sobre o Urbano, sendo que o Onabro Sevra é o mesmo Urbano, o Urbano Alves, lido da direita para a esquerda. Então, é um excelente livro, é um excelente exemplo para que muitos jovens desorientados, por não ter exemplo de família, pai envolvido com cachaça, envolvido com mulheres, envolvido com droga, os filhos crescem sem ter
um roteiro de vida, sem ter uma sequência de vida, sem ter um liame para que ele possa seguir. É um excelente exemplar. É um exemplo de honestidade, é um exemplo de abnegação, exemplo de coragem, exemplo de fé e exemplo de agradecimento, porque eu vejo que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, me colocou no mundo na mão das melhores pessoas, não abusando de outras pessoas que são excelentes pais, me colocou no mundo na mão de excelentes pessoas, tanto da Maria Teresa de Jesus, como de Tito Francisco Alves, que eu conheci aos 6 anos de idade. Tito Francisco Alves foi um homem de muita importância, nos deu muito exemplo. Ele me tornou corajoso, me tornou forte, me tornou vencedor, porque ele não me deu moleza. Não me lembro se Tito algum dia me botou no colo, ele tratava com muita dureza. Eu ignorava isso. Só hoje eu entendi que aquela atitude de Tito, não dar carinho para filho, não era uma coisa assim alheia, não. Era uma coisa que estava vinculada às suas intenções de transformar os filhos dele em homens fortes. E todos eram homens fortes. Éramos 11 irmãos, com a morte de Evângelo Francisco Alves, que era o caçula. Eu fiquei no lugar do caçula aos 6 anos de idade. E os demais já faleceram, se encontram no outro plano da vida. E que Maria Joaquina mora em Porangatu, que tem 92 anos de idade, e ela é uma pessoa muito religiosa, ela inventa seus próprios remédios, gosta de uma boa saúde, ela pega o ônibus, ela vai a Barreiras quando quer, ela vem a Goiânia quando quer, com 93 anos de idade. É assim que a dona Maria Joaquina, um abraço, minha mana, que eu considero como mãe, me teve uma consideração, um carinho muito grande, que na falta da minha mãe, que eu saí de casa aos 13 anos de idade, e me achei na possibilidade de aprender a profissão de marceneiro, e fiquei entre a roça e a cidade. No mês de julho, a cidade me amparava para trabalhar de marceneiro, julho e agosto. No mês de setembro começa a parte de queimadas, encoivaramento de matos e preparação da terra para plantar o milho. Aí o Urbano estava lá, ajudando o Tito Francisco Alves. E assim, eu não consigo perder um tempo na minha vida. Me aposentei como procurador, me formei pela Universidade Católica de Goiás, a PUC. Em 1983 eu fui escolhido para assessor especial do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, que eu tinha uma estreita amizade com Juarez Magalhães e sua família, e hoje eu me sinto um homem feliz, graças a Deus. Nunca apenas uma observância: nenhum jovem, por mais pobre que seja, deve roubar para se alimentar. Eu tenho minha família, casei 3 vezes e, graças a Deus, nunca foi preciso dar 1 grão de arroz para um filho sem que não fosse ganhado honestamente. As minhas mãos, existem cicatrizes fortes de ferramenta, deixada por ferramenta. É tudo cicatriz. Meus pés, tem 4 cicatrizes nos pés e mais ou menos 28 cicatrizes nas minhas mãos. Graças a Deus, nem a ferramenta me aleijou. Até hoje eu sou um homem realizado, mas a coisa que eu mais gosto na minha vida é trabalhar. Então eis aqui o Diário de um Carpinteiro, que fica lançado a partir desse momento. Gabriel vai ser o responsável pela venda do livro. Eu sou autor de 5 livros, tem 3 editados e 2 está para editar ainda. O Diário de um Carpinteiro. Tem mais aqui. Do mesmo autor, Leonardo Servo, que escreveu sobre uma família de agricultores que perdeu sua terra para o sistema bancário, e o pai de Totó, que era fazendeiro, ele fez um empréstimo no banco e hipotecou, isso já foi na política de 1970, hipotecou a sua terra. Mas entrou a política da Nova República, não veio a garantia, não veio a continuidade
do programa, que envolvia banco e agricultores. Os pais de Totó se fracassaram na vida, viraram sem terra, trabalhadores sem terra, foram arriscar a vida em Manaus. E Totó teve um sonho barrado pelas circunstâncias, que tentou estudar na cidade grande e não tinha sustentação. Ele comia um alimento farinha de puba, leite e batata doce. Era a alimentação de Totó. Não venceu porque não tinha que vencer, porque ele mesmo era muito doido. Totó era maluco. Ele sonhou em ser um extraterreno. Ele sonhou em ser em conhecer o espaço sideral, sem auxílio de tuius, gaviões, garças, águia ou nave americana. Ele se transformou numa nave, supostamente ele acreditou que ele era capaz de produzir o gás que botasse fogo, que o fogo não voltasse para queimar o seu ânus. E ele se queimou, ele não subiu 1 centímetro. Essa é a história do maluco Totó. Tristeza e lágrimas de um estudante, vale a pena ler. É um exemplo de abnegação, um exemplo de fé, um exemplo de coragem e de honestidade. E também fica aqui lançado o mesmo autor, Onabro Serra. Dessa vez ele escreve sobre a Linda da Padaria, Diva, a Linda da Padaria, que é um dos melhores e maior exemplo que um casal fracassado pelas aventuras amorosas é o maior exemplo de reconciliação. Francisco Lindoso apaixonou-se por essa moça, por ser bonita, linda, pobre, que trabalhava numa panificadora em certas avenidas de Goiânia, e ele se apaixonou e foi abandonando devagarinho a sua família, 4 filhos e Dona Sueli Lindoso. Chegou a vender tudo que tinha para gastar. Viajava, comprava presentes caros para essa moça, e o certo é que a família entrou em fracasso, em decadência, quase que havia morte. Mas no fim, quando Francisco Lindoso descobriu que Diva era uma piranha, com licença da palavra de 120, uma palavra muito pesada, mas é o que está escrito, ele desistiu dela. Chegou-se um dia à noite, bateu na porta, insistiu até Sueli, que estava com tudo bloqueado, devia 4 meses de aluguel, devia a escola das crianças, as crianças não podiam mais estudar porque não tinham como pagar a escola. O certo é que Diva acabou com Francisco Lindoso. E Francisco Lindoso voltou de joelho, ajoelhou-se nos pés de Sueli Lindoso e pediu perdão, que nunca mais ia fazer aquela covardia com a família. E ela o perdoou e o casal voltou a viver em paz, feliz. Diva, a Linda da Padaria. Focaliza. Aqui tem um código de barra. É uma produção da editora Kelps. E aqui está a história de um casamento fracassado, de uma família fracassada, mas pela força do perdão e da reconciliação, eles se regeneraram. Paulista vendeu o carro importado para pagar a dívida, comprou um Fusca, e com o Fusca ele começou tudo de novo. É uma beleza, é a vida, é um exemplo de vida, é uma beleza isso. O Gabriel vai fazer as alterações aqui, aquilo que foi deixado de dizer. O Gabriel vai dizer aqui sobre o endereço, sobre como os meios, como adquirir um livro desse. Esse aqui é a edição de 2022, o Diário de Carpinteiro, edição de 2021, Diva da Padaria 2022 também, 2022, 2021 e 2022. São 3 livros, em breve estarei lançando História de Sonhos de 3 Garimpeiros. São obras inventadas, é ficção, a ficção. O grande Mariane Hortêncio
Não minto. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna diz que ele gosta do mentiroso que mente para, dizia, né? Que mente para valorizar a arte. Essa história aqui, ela poderia ser apenas em 5 páginas. No entanto, ela foi contada em 115 páginas, 125 páginas. Essa história foi contada em 125 páginas. Leitura para quem tem tempo, um dia, mas para quem lê aos pouquinhos. Tristeza e Lágrimas de Estudante é uma história também baseada. Ela rendeu 217 páginas. O Diário de um Carpinteiro, esse poderia ser mais longo, porque ficaram muitos fatos aqui que não foram lembrados, que vieram a ser lembrados depois, que será continuado na segunda edição. 277 páginas, o Diário de um Carpinteiro, que por acaso é o próprio autor que foi o carpinteiro de construção civil. E digo uma coisa, manos, graças a Deus, graças a um serrote que eu ganhei aos 10 anos de idade, me despertou para uma profissão digna, a profissão de carpinteiro, a profissão de José, me despertou para a profissão de carpinteiro. Não fosse a profissão de carpinteiro, eu não seria hoje o que eu sou: advogado, cantor, compositor, escritor e muitas outras profissões. Muitas outras profissões no campo da marceneiro, alfaiate, muitas outras profissões. Se não fosse essa profissão de carpinteiro, não teria nenhuma profissão, eu não seria a pessoa que sou hoje. E assim, sério, quero lançar um protesto. Quero aproveitar esse lançamento e fazer um protesto. Quais são as dívidas de uma criança? Por que os casais fracassam e a criança paga? Por que as pessoas, o marido larga a mulher acha que o culpado é a criança, passa a maltratar a criança. A mulher larga o marido, ele acha que o culpado é a criança, passa a maltratar. Hoje, ao ligar a minha TV, logo cedo, uma coisa me tirou lágrimas mais uma vez. Desde quando aconteceu aquele fato do Isabela Nardoni. Isabela Nardoni foi jogada pela janela. Passei muito tempo derramando lágrimas por aquele fato. Eu sou muito sensível, eu fui criança, eu não sou um monstro, eu sou de carne, eu não sou um jacaré, eu não sou um macaco, eu não sou um gorila, eu não sou um cascavel, não sou uma serpente, eu sou um ser humano que tem sentimento. Por que uma criança tem que pagar uma conta tão cara? Agora em Rio Verde, Pedro Lucas desapareceu, sumiu. Agora, a polícia meus parabéns à polícia de Goiás, que revela as coisas com muita sabedoria, muita sapiência e muita justiça. Descobriu o padrasto de Pedro Lucas, o padrasto de Pedro Lucas matou Pedro Lucas. Cortou os pedacinhos, põe em saquinho daqui, lá, para despistar a polícia. Mas a polícia encontrou os pedacinhos, as partes, juntou. Está aqui no laboratório aqui do ML e está mais do que visto, só não está provado. Mas vamos ter a prova nessas 10, 15 dias, vamos ter a prova. Que vai ser o padrasto que matou Pedro Lucas com 11 anos de idade. Ele maltratava, ele batia, ele humilhava, ele empurrava, fazia me dormir na rua, me podia ficar dentro de casa, Meu Deus do céu, graças a Deus, Deus me colocou nas mãos das melhores pessoas, me botou nas mãos de Ana Padeiro. Eu precisei estudar, não passava em matemática, ela fez oração até eu passar em matemática. Me colocou nas mãos de Silvia, professora do colégio
Carlos Souza, nos anos 1967, Silvio pegou minha mão e puxou assim para cima, assim, eu passei nas provas do Madureira Ginasial. Não, vai Urbano, vai, você passa, você consegue, você consegue, vamos com apenas 70 dias de aula, eu consegui fazer a Madureira Ginasial em 2 anos, ginasial e colegial. Deus me colocou nas mãos das melhores pessoas. Tito Francisco Alves, que para um filho a melhor pessoa é o pai. E a minha melhor pessoa, a melhor mãe, Maria Tereza de Jesus, que lutou com honestidade para criar 11 filhos em Barrocão. E criou. Graças a Deus, eu fui educado por Maria Tereza. Hoje eu me assusto com tanta falta de atenção. Um jogador disse uma certa frase para as pessoas sensíveis, que gostam de lembrar das coisas bonitas. Não esquece, quando foi dada a palavra Edson, nesse momento em que todo o mundo está voltado para você, o que você diria como recado para a humanidade? Ele disse: eu peço a todos que respeitem o próximo, principalmente as crianças. Eu quero repetir, por favor, pelo amor de Deus, respeitem o próximo, principalmente a criança. Não maltratem a criança, elas não merecem. Obrigado, distinto público do canal, por ter me ouvido. E dê o like ao assistir esse vídeo do lançamento. Comente e compartilhe. Faça chegar ao seu parente, ao seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. Conte a história do livro, do escritor, que passou pelo que passei e se tornou escritor e muitas outras coisas mais. Um excelente pai de família, minha família me adora e eu estou disposto a fazer mais coisas. Eu quero pedir saúde a Deus para me conseguir realizar muitos sonhos, inclusive na área da literatura, escrever mais livros. Tem muitos projetos para lançamento de livro. Um abraço a todos e uma boa tarde.